Bom dia, meus irmãos. Uma alegria que a gente pode estar aqui nesta manhã, né, podendo aprender um pouco mais da palavra de Deus. Estamos, nesse semestre aprendendo sobre a generosidade, sobre a mordomia, sobre a generosidade cristã. E nós vamos abordar este tema hoje, generosidade no cuidado. Mas antes de começar o nosso estudo, nós vamos orar, pedindo a Deus que nos ajude a entender a Tua vontade para as nossas vidas. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia. Nós estamos felizes, ó Deus, porque tendo o Seu alimento, Deus, para nos conduzir. Pedimos a Ti, ó Pai, humildemente, esteja conosco durante este estudo, que Teu Santo Espírito, ó Deus, fale aos nossos corações. Nós precisamos aprender mais de Ti, fazer a Tua vontade, servir mais, ó Pai. Nós sentimos essa necessidade de estarmos mais próximos de Ti. Cuida de nós, ó Deus, nesse tempo. Fique conosco. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, nós estamos, conforme já tinha falado, trabalhando com generosidade, mordomia cristã. Nossa apostila hoje vai tratar generosidade no cuidado. A nossa divisa é 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que nos diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O autor da nossa apostila, ele começa tecendo comentários da seguinte forma: o termo mordomia sofreu uma deturpação ao longo do tempo devido ao seu mau uso, O termo passou a ser usado referindo-se a regalias e favores concedidos, especialmente pelos que detêm o poder ou das grandes empresas aos funcionários de alto escalão. Além disso, quando pensamos em mordomo, pensamos naquela pessoa dos filmes policiais que sempre é incriminado como culpado de algum assassinato. Mas esses exemplos certamente não exprimem o sentido bíblico, Então, a mordomia que a gente ficou conhecida, no mundo, seria a questão dos privilégios, de regalias, privilégios, ociosidade, improdutividade, Quando você pensa em mordomia, a primeira coisa que vem na concepção mundana é isso, é a pessoa ociosa, a pessoa improdutiva, pessoas que querem ter privilégio, A gente vive num tempo de combate aos privilégios, E a outra percepção que o mundo tem de mordomia é aqueles filmes, de suspense, onde o vilão da história é o mordomo, Aquele que trai, Então essa deturpação da palavra mordomia, infelizmente, está incutida na mente de várias pessoas. Mas nós vamos tratar a mordomia sobre o prisma cristão, à luz da Bíblia. O que significa mordomia na vida de um cristão? E mais especificamente, a gente vai falar de generosidade no cuidado, A generosidade, uma prática da mordomia. A Bíblia, ela tem uma outra concepção sobre o mordomo. Aí o escritor da nossa revista vai dizer assim: cada um, 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, 1 Pedro 4,10, que é a nossa divisa, já começa a nos trazer algumas informações sobre a verdadeira mordomia, sobre a mordomia cristã, a mordomia que se espera de um cristão na sua vida diária, Cada um exerce o dom que recebeu. Então, aqui já temos uma informação preciosa. Todo cristão, ele recebe ao menos um dom de Deus, Isso, aqui o cristão, quando se converte, Deus o capacita com um dom. E para que Deus capacita o dom? 1 Pedro vai continuar falando: para servir aos outros. E quem são os outros? Todas as pessoas, Então, a Bíblia, ela é tão maravilhosa que ela nos ensina assim: o cristão tem o dom, que é a promessa da conversão, ele tem um dom, ao menos um dom,
e para quê? Para servir aos outros. E esses outros são todas as pessoas, né, com as quais o cristão se relaciona ao longo da sua vida, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. É uma outra informação preciosa aqui em 1 Pedro, né? Temos várias formas, múltiplas formas de dom, né? Mas para que isso? Para que nós sirvamos, né, os nossos irmãos. Os de dentro, né, que são os nossos irmãos, e quando nós usamos nosso dom para servir os de dentro, que são os irmãos, nós estamos edificando a igreja, ajudando a construir a unidade da igreja, a harmonia da igreja. Quando nós usamos o nosso dom, né, especificamente a generosidade, para com os de fora, nós estamos testemunhando de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos usar o dom, né, que nós vamos falar mais especificamente da generosidade, né, para com todos, né. Essa é a perspectiva do mordomo, né, ser generoso para com todos. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. 1 Coríntios, capítulo 4, de 1 a 2, né? Vem falando também de mordomia, né? Portanto, que todos nos considerem como servos de Deus, todos, né? Os de dentro e os de fora, quando olham para nós, fazem a mesma leitura. Opa, estamos diante de um servo de Deus, de um mordomo, de alguém que realmente é generoso, é diferente, né? Encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer de nós, né, dos cristãos, que sejam encarregados, que sejamos fiéis ao nosso Deus. A mordomia, em sentido bíblico, é um princípio espiritual pelo qual o cristão reconhece a Deus como dono de todas as coisas. Óbvio, né? Quando o cristão se converte, se ele entrega a sua vida para o senhorio de Cristo, as outras coisas, né, que estão ao redor dele não pertencem mais a ele, né? Existe uma regra, até o próprio direito fala sobre isso, né? Que o acessório segue o principal, né? Qual seria o principal? A minha vida. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, né? Se Ele é Senhor da minha vida, as coisas com as quais eu me relaciono, os bens materiais, também não me pertencem mais, né? Essa é a ideia de mordomia. Cada cristão carrega consigo a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus lhe confiou, a partir do seu próprio corpo, né? Primeiro, o nosso próprio corpo, estendendo aos seus bens materiais, conforme nós falamos, e até a natureza criada. Olha que bacana, né? Essa ideia de ecologia, de meio ambiente, de sustentabilidade, responsabilidade ambiental, isso já é pregado lá atrás na Bíblia. O cristão, ele tem a sua responsabilidade consigo, né? Responsabilidade com os seus bens, né? Responsabilidade com o seu próximo, porém também tem responsabilidade no ambiente na qual, né, o ecossistema, né, na qual ele está inserido. Isso é um ensinamento, né? Cuidar do nosso ambiente, do nosso meio ambiente, é uma maneira de glorificar a Deus, porque Deus criou todas as coisas. Então, essa ideia que a gente tem aqui de meio ambiente, por exemplo, isso não é novo, isso já é ensinado na Bíblia há muitos anos. A Bíblia traz em si uma linda mensagem ecológica, né, conforme nós estávamos falando, incentivando-nos a cuidar da natureza de Deus como bons mordomos. Somos responsáveis pelo uso dessas coisas de acordo com o propósito de Deus, tendo que prestar contas pela qualidade e pelo resultado de nossa administração. Teremos que prestar contas, né? Parafraseando assim, né? Fazendo uma analogia, né? O que a gente vive aí seria tipo um tribunal de contas da União, mas seria um tribunal de contas espiritual, né? Todos nós, né, como servos de Deus, prestaremos conta, né? Como nós agimos com nossa vida, com o nosso semelhante, né? Como fomos mordomos daquilo que Deus nos deu, haveremos de prestar essas contas. O primeiro tópico da nossa lição, feita essa introdução sobre mordomia, né, vai falar significado da palavra mordomo. O texto vai dizer assim, a revista: o significado da palavra neotestamentária, ou seja, né, do Novo Testamento, traduzido, o mordomo é administrador da casa, né? Está lá em Lucas 16, 2, que é a nossa referência. O mordomo era aquele que se encarregava
da responsabilidade de ordenar corretamente os assuntos do seu interesse, do interesse do seu senhor. Era aquele servo responsável, pessoa de confiança. No Antigo Testamento, um típico exemplo de mordomo responsável foi José, né? José foi vendido, né? E pelos seus irmãos, tendo sido vendido como escravo no Egito, trabalhou na casa de Potifar. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa. Ele confiou tudo o que possuía, desde a sua casa e até todos os seus bens. E o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Uma palavra que gosto sempre de frisar quando leio este texto é cuidado. A casa de Potifar ficou sob os cuidados de José. Ele deveria cuidar com zelo dos bens do seu senhor. O mordomo é, portanto, o principal servo. Em nosso caso, nós cristãos, né, somos mordomos responsáveis em cuidar com zelo e amor das coisas de Deus. Então, o autor aqui da nossa revista, ele traz um exemplo clássico, né, de José. A Bíblia fala que José foi tão bom, foi tão fiel, que ele foi promovido. E ele nos traz exemplo, né, da qualidade de um bom mordomo. Né? Um bom mordomo, ele é fiel, né, ao seu senhor, zeloso, né, cuidadoso, aquele que cuida, que zela. Conforme Moisés, né, conforme José, ele não é ambicioso, né? O bom mordomo é aquele que não é ambicioso. As coisas acontecem na vida dele naturalmente, né? Conforme aconteceu com José. José chegou numa condição e chegou numa condição maior, né? Porque ele fazia o melhor que ele podia fazer nas circunstâncias que ele tinha, e isso foi percebido pelo Potifar. Então, foi isso que essa mensagem, né, de mordomo, de mordomia cristã, né? A gente está falando de José, lá no Antigo Testamento. José é provavelmente discreto, né? A descrição também caracteriza um bom mordomo, porque ele não tinha necessidade de se fazer aparecer, né? Ele tinha uma missão, ele tinha um cuidado, e como bom mordomo, ele procurava fazer as coisas para resolver aquelas situações, não para ele aparecer. Mas isso é percebido, isso foi percebido. Então, assim, a gente aprende com José, né? Que as coisas naturalmente foram acontecendo na vida de José. Por quê? Porque ele fazia o melhor que ele tinha para agradar a Deus, né? Quando a gente quer fazer o melhor para Deus, né? As pessoas que estão ao nosso derredor, elas percebem isso, né? E foi assim que aconteceu com José. Aí no tópico 2 da nossa revista, o autor da revista vai dizer assim: características que distinguem o mordomo cristão, né? Ele vem falando assim no primeiro parágrafo. O mordomo cristão é aquele que é nascido de novo por sua entrega pessoal ao Senhor Jesus. Não, então a primeira característica aqui, nascido de novo. A gente vai entender bem, né, esse termo nascido de novo quando nós encontramos, né, nos evangelhos aquele encontro, né, aquele clássico encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus, né? Nicodemos procura Jesus. Nicodemos era um homem religioso, sincero, bem intencionado e queria conhecer mais da salvação, né? A Bíblia fala que ele encontra com o Senhor Jesus, né, de noite, né? Ele não queria se comprometer, né, como religioso importante que ele era. Ele não queria se comprometer perante a sua comunidade religiosa. Mas ele encontra com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus explica para ele: Nicodemos, és mestre em Israel e não entende isso? É necessário nascer de novo, né? Nascimento espiritual, que é a regeneração, né? Nascer de novo, regenerar. Esse prefixo re, né, que compõe a palavra regenerar, significa isso, novamente. Quando eu falo assim, eu vou reler o livro, eu estou dizendo, eu vou ler o livro novamente. Quando eu falo assim, eu preciso remarcar a consulta, eu estou dizendo assim, eu preciso marcar novamente a consulta. E regenerar seria isso, gerar novamente, nascer novamente, né? Então, o bom mordomo, o mordomo verdadeiro,
ele tem que passar por esse novo nascimento, que é o nascimento espiritual, né? Nós temos o nascimento físico, que é pelas mãos dos homens, né? E o nascimento espiritual, que é pela mão, né? Pelo Espírito Santo, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nascemos novamente. Então, o bom mordomo é esse que nasceu de novo, entregou a sua vida a Jesus. Aí eu pergunto aos irmãos, né, que estão nos ouvindo, se eu entreguei a minha vida para Jesus, que é algo que eu tenho mais de valor, e ele é Senhor da minha vida, por que ele não pode ser Senhor dos meus bens? Né? Não tem lógica. Ele não pode ser Senhor da minha vida, eu dizer que ele é Senhor da minha vida e não ser Senhor dos meus bens, né? Que me impossibilita de ser generoso. Mas, assim, é uma reflexão, né? Nós pensarmos, né? E só um parênteses, que generosidade, ela não é tão somente material, né? O indivíduo generoso, o irmão generoso, não necessariamente apenas material. Ele pode ter generosidade, por exemplo, emocional, generosidade espiritual, generosidade emocional. Você separar, né, as suas atividades, escutar um irmão, uma dificuldade, um problema, uma luta, cuidar daquelas emoções, né? Você não está materialmente entregando nada, não está entregando uma cesta básica, não está entregando nenhuma coisa material, mas você está entregando o seu coração, você parou a sua vida, você parou o que estava fazendo para escutar a necessidade. Uma generosidade emocional, uma generosidade espiritual, né? Quantas pessoas, né, precisam, né? Eu estava falando para os jovens domingo, até vou repetir aqui o mesmo exemplo. Às vezes a gente é jovem, assim, não tem condições de dar uma cesta básica, né, material para uma pessoa, mas você pode dar uma cesta básica espiritual para uma pessoa. Generosidade espiritual. Como é que é a cesta básica espiritual? É uma palavra de Deus. O que não pode faltar numa cesta básica física? Um arroz, um feijão, são coisas que, né, da substância. O que não pode faltar numa cesta básica espiritual? João 3:16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Generosidade espiritual, você está compartilhando a necessidade espiritual daquela pessoa. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Generosidade espiritual, você está dizendo, só Jesus pode te levar a Deus. Então você está atendendo a necessidade do seu irmão. Então, fechado esse adendo, né, sobre uma maneira mais ampla de entender generosidade, né, a gente vai voltar aqui agora um pouquinho para o texto. Uma outra característica, né, que distingue o mordomo cristão, ele compreende, reconhece que Deus é dono de tudo que existe e vê a si mesmo apenas como um mordomo. Lá em Deuteronômio 10:14 vai dizer, ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nele existe. Então o mordomo, ele obedece esse princípio, né? O princípio que nós falamos aqui, né? O princípio da soberania de Deus. Deus criou todas as coisas, né? E todas essas coisas estão debaixo da soberania de Deus. Nós estamos aqui apenas para administrar aquilo que Deus nos trouxe, né? Nos proporciona. Uma outra característica também que distingue o mordomo é que compreende que Cristo é o seu Senhor, né? Poderíamos chamar de o princípio do senhorio de Cristo, né? Não tem como você se dizer mordomo de Cristo se você não entregou a sua vida para Cristo, né? Então, essa é uma característica também. Ele tem esse princípio, ele conhece Jesus como seu Senhor, o senhorio de Cristo na vida dele. Uma outra característica, esforça-se em perceber o propósito de Deus para a utilização de cada bem material que ele possui. Lucas 12:42, versículo 42 e 43. Então ele tem esse interesse, essa vontade de fazer a vontade de Deus. Então ele se esforça, né, de fazer, ao cumprir a vontade de Deus na vida dele.
E a última que o autor nos traz aqui, assume os propósitos de Deus com seu estilo de vida. É vida com Deus, né? Pessoa que vive uma vida com Deus. Aonde ela estiver, em qual situação que ela estiver, né, ela vai ser generosa, ela vai ter essa vontade de ajudar o próximo, ela vai sentir essa necessidade de abençoar, porque ela já é abençoada. O generoso, a generosidade, a maneira de cuidar, não é porque para que Deus possa fazer algo em nossa vida, é porque Ele já fez em nossa vida. Então o coração do generoso ele é cheio de gratidão. Uma coisa está junta com a outra. E a maneira dele fazer, ele sente essa necessidade de fazer alguma coisa para o seu próximo, já que Deus fez por ele, que o Senhor Jesus fez por ele, que foi reconciliar ele com Deus. Mordomia e generosidade. Isso aí também é o capítulo 3, né, o tópico 3 aqui do nosso capítulo, que vai nos dizer assim: na perspectiva bíblica, há uma intrigada, né, uma intrínseca relação entre mordomia e generosidade. Isso aqui também é bacana. A visão bíblica de mordomia tem uma relação muito próxima, né, da mordomia e generosidade. Todo cristão, né, todo cristão verdadeiro, genuíno, ele encontra-se num estado de mordomo. Todo cristão, né, ele verdadeiramente passou por um processo sério de conversão, ele se encontra num estado de mordomo. Então, a mordomia é um estado quo, é o status quo dele, é o estado dele, o estado de mordomo. A generosidade é a prática dessa mordomia. Ele começa a praticar a generosidade porque ele se encontra no estado de mordomia. Então, por isso que existe essa relação muito próxima. Mordomia, né, todo cristão verdadeiro, ele está numa condição, no estado de mordomo, ele sabe que aquilo ali não é dele. Ele sabe que aquele dia que ele está vivendo é permissão de Deus, é misericórdia de Deus para a vida dele. Então, ele não tem teu, ele não pensa no meu, no teu. Eu estou aqui, este carro é meu, este dinheiro é meu. O pronome possessivo, ele é tipo da vida dele, né? Ele está vivendo um dia de cada vez. Então, caminhando aqui para a gente entender um pouco mais, então mordomia e generosidade estão sempre juntas, né? A generosidade, a prática de um coração mordomo se traduz em generosidade. Uma vez entendida que somos seres criados e que Deus é o Senhor de todas as coisas, tornando-nos solidários para com a necessidade do próximo. Essa solidariedade é uma coisa natural, né? Ela nasce natural, o Espírito Santo constrói isso naturalmente no coração do cristão, do mordomo, né? Generosidade é um estado de espírito, né, que nos leva a agir com bondade, cordialidade, simpatia, bem como educação e respeito ao próximo. O livro de Provérbios, texto que correlaciona a vida prática ao contexto da aliança com Javé, contrasta dois modos de existir entre aquele que oprime e o que é generoso. Então, Provérbios ele vai nos dar ensinamentos, né? O que acontece na vida daquele que tem um coração generoso e daquele que não tem um coração generoso, daquele que oprime. No primeiro, está Provérbios 22, 7 e 9. No primeiro está o rico que empresta e domina o pobre e que pede emprestado. No versículo 8, né, o caminho de opressão e egoísmo é de ruína e desgraça. Então, aquele que é egoísta, né, aquele que não tem liberalidade, vamos dizer assim, a vida dele é fadada à ruína e à desgraça. Porque a opressão, né, que ele pratica, né, isso vai implicar para ele, né, destruir aquela prática, aquela opressão que ele faz ao longo da vida, que vai implicar para ele em desgraça, em tristeza, em sofrimento, né? A palavra fala em Provérbios. Porém, em oposição a este comportamento, se apresentam aqueles que são generosos, que repartem o seu pão com o pobre, sendo felicitado com a bênção. Né? Aí é uma coisa interessante também, que eu quero trazer para os irmãos.
aquele que é generoso, né, Provérbios fala, né, que ele vai ter felicidade, ele vai ser feliz, ele vai ter a bênção, ele vai ter o cuidado, a proteção de Deus. Mas qual bênção? Às vezes a gente pensa muito em questões financeiras, né? Como se fosse um jogo de cartas marcadas, ou troca de favores. No mundo espiritual não existe isso, troca de favores. Existe, Deus conhece os nossos corações e as coisas acontecem naturalmente. E que vida abençoada seria essa na vida do generoso? Ele ia ficar muito rico? Né? Não, necessariamente não é essa a questão das bênçãos. Eu pensei em uma bênção, não é você ter saúde, você ter a provisão honesta do seu lar, seu trabalho digno, você ter uma harmonia no seu lar, né? Você chegar, depois de um dia cansado, trabalho, problema, aí você chegar no seu lar, aquela harmonia. Isso são as bênçãos. Mas muitas das vezes nós nos equivocamos, entendemos que bênção está correlacionado à moeda, né? A dinheiro. Não é isso, né? O provérbio está falando que o generoso é abençoado. Livramentos, né? Quantos livramentos nós temos ao longo das nossas vidas? Deus cuidou de nós nem sabemos. Alguns nós sabemos. Ficou tão claro e evidente o cuidado de Deus na minha vida, naquele episódio da minha vida, mas inúmeros outros cuidados, livramentos, proteção de Deus que nós tivemos e que a gente às vezes nem sabe, um parente nosso, um ente querido nosso. Então é essa bênção. O generoso tem a bênção do cuidado de Deus. Essa é a consequência natural de um coração generoso. Então, caminhando aqui, meus irmãos, depois de nós falarmos sobre bênção, né, que o Provérbios fala que o generoso será abençoado, o mesmo ocorre em Atos 20:35, quando Paulo, em sua mensagem a Éfeso, destaca o cuidado que os cristãos deveriam nutrir por si mesmo e um pelos outros, e o exercício da misericórdia e generosidade para com os necessitados. Né? Na atualidade, podemos destacar os gestos de algumas famílias que, mesmo devastado pela dor da perda de um filho num acidente ou num assassinato, encontram forças, né, para promover a doação de órgãos. Então, ele trouxe esse exemplo aqui, né? Ele vem falando também sobre a pandemia, né? Nós estamos num momento, meus irmãos, graças a Deus, né, pós-pandemia, já estamos saindo da pandemia, mas nós, como cristãos, vamos ser chamados, né, a fazer a diferença numa sociedade de perdas. Estamos vivendo tempos de perdas, né, perdas de entes queridos, perdas de empregos. Todo mundo perdeu nessa pandemia, todos, alguns mais, outros menos, mas todos nós perdemos, né? Então a nossa generosidade, nosso amor ao próximo, né, nós vamos ser chamados, né? Nós vamos ser chamados a ajudar nesse tempo difícil. E agora, caminhando para a parte final do nosso estudo, doação e generosidade, né? Duas coisas que estão bem próximas, né? No tópico 4 aqui, para a gente fechar o nosso estudo. Em diálogo com a sessão anterior, né, que nós falamos anteriormente, podemos observar que doação e generosidade caminham lado a lado, né? A doação é um ato individual, coletivo, mas é um ato de mera liberalidade, né? Você é liberal no seu coração. Quem doa não espera nada em troca. A recomendação do apóstolo Paulo, João 3, 18 e 22, é que, abre aspas, não amemos de palavras, nem da boca para fora, nem de fato, mas de fato é verdade. Nesse contexto, o modo visível do amor de Deus no cristão é a abertura para o outro em sua necessidade. A parábola do bom samaritano é muito conhecida, né? A parábola do bom samaritano conta uma linda história de generosidade ao relatar o cuidado que aquele samaritano teve para com um homem ferido e caído, contrastando, né, com o intérprete da lei, né, o levita, né,
que em zelo pela religião, pelas coisas eternas, descuidou do mais importante dos mandamentos, amar, ainda que diferente em sua concepção religiosa, né? Então ele está fechando aqui o nosso estudo nos lembrando aqui da parábola do bom samaritano, né? Onde a religiosidade não há generosidade, né? Aonde impera a religiosidade, não há generosidade. Foi um ensinamento que nós tivemos aqui, né? Que ele ficou preocupado mais com a religião, esqueceu de cuidar daquele que estava necessitado, né? Não há outra palavra para designar essa atitude senão generosidade, que foi feito, né? Ao final, o Senhor Jesus incentiva aquele legalista, né? E a nós também, a agir da mesma maneira, com amor ao próximo, né? Quando decidimos participar de uma obra de caridade, ou compartilhar, ou campanha humanitária, ou mesmo de algum mutirão, né, missionário, nossa motivação precisa ser a generosidade, né, aliada à mordomia cristã, né? Então, nesse último parágrafo aqui, ele faz essa observação, né, que os religiosos não puderam ajudar, né, conheciam a letra da lei, né, mas, porém, não conheciam o espírito da lei, né? Então, eles não foram impelidos, né, se sentiram impelidos em ajudar aquele homem em uma situação de dificuldade. Conclusão. O cuidado e o evangelho são inseparáveis, assim como a mordomia cristã e a generosidade. Suas raízes não estão em programas, mas em uma relação direta com Deus vivo. É Ele quem define e direciona a qualidade da mordomia, capacitando as pessoas dispostas a serem exemplos de cristãos para os outros seres humanos e os motiva para serem cuidadosos com a sua criação e a proclamação do Evangelho. Então, no resumo dele, ele está dizendo isso, né, que as raízes não estão em programas, mas em uma relação direta com Deus vivo. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais e melhor mordomo eu serei, né? Então, quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais e melhor mordomo eu serei, e mais generosidade praticarei, né? Então, essa é a conclusão que ele nos deixa, né? Agora, tem 4 perguntas aqui reflexivas que eu vou ler para os irmãos, só a título de reflexão, né? Para que nós possamos refletir juntos. Você consegue perceber que quem você é e tudo que você tem pertencem exclusivamente a Deus? Essa é uma primeira pergunta, né, que o autor nos traz. Seu estilo de vida inclui servir bem a Deus como mordomo fiel? Seu estilo de vida inclui servir bem as pessoas com cuidado? Sua vida pode ser vista como uma doação completa à obra de Deus no mundo? Então, aqui são 4 perguntas reflexivas, né, que nós estamos, que o autor nos propõe, e nós estamos fechando, né, o nosso estudo nesta manhã, e espero, né, que os irmãos, nós possamos aprender, né, sobre a generosidade, né, a importância da generosidade, né, na vida, né, da igreja, da sociedade, né, corações sedentos, né, o mordomo tem o coração sedento em praticar, né, a generosidade para com os de dentro e para com os de fora. Então, nós vamos orar, agradecer a Deus, né, sobre essa palavra de mordomia, né, a importância do cuidado, né, conosco, com o próximo, com o meio ambiente, e pedir a Deus, né, que fale conosco, que desperte, né, cada vez mais, né, nós um coração generoso. Mais do que nunca, né, nós vamos, as pessoas vão precisar de encontrar pessoas generosas, né? Hoje eu estava pensando, estava no mercado, aí conversando com alguém, as coisas muito caras, tudo muito difícil, a vida está difícil para todo mundo, né? E a gente ia conversando, eu falei com ela, assim, às vezes
a cada dia que passa, as informações que chegam para nós é que as pessoas que a gente conhece, às vezes estão passando necessidade. Cada vez mais a gente vai ouvir pessoas que nós conhecemos, né, que está passando algum tipo de dificuldade, né, em virtude de todos os problemas que a humanidade tem enfrentado, né, sobretudo agora nesses últimos 1 ano e 6, 7 meses. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, né, agradeço a oportunidade e vamos orar, né, para terminar o nosso estudo. Que Deus abençoe o nosso dia. Deus amado, soberano Pai que estás nos céus, nós graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Aquilo, ó Deus, que nós não conseguimos, ó Deus, transmitir, que teu Santo Espírito possa transmitir, ó Deus. A importância de sermos mordomos, generosos, a importância de servir, ó Deus, ao próximo, de fazermos, ó Deus, a diferença, ó Deus, em meio a tanto problema, tanta dificuldade, a tanto sofrimento. Que nós possamos ter esse despertar no nosso coração, né? Que nossas atitudes falem mais do que nossas palavras e que o Senhor se alegre em nossas atitudes. Fique conosco, Deus. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus.